real importância da poesia para o espírito humano? No momento de pandemia, como ela pode ser a cura? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meu convidado de hoje é o poeta e empreendedor cultural Gledson Machado. Muito bem-vindo, Gledson. Queria agradecer a você, Daniela, primeiramente, por esse convite maravilhoso. Participar do Educação é uma satisfação enorme e estar aqui para falar sobre literatura, sobre poesia, sobre a minha trajetória é muito especial para mim. Muito obrigado por esse convite. Imagina, eu que agradeço. Eu queria que você começasse lendo algumas poesias pra gente. Eu separei aqui uma poesia para vocês desse livro que eu adoro, do Manuel de Barros. O nome da poesia é Poema. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Manuel de Barros. Mais uma do mestre Manuel de Barros. Há quem receite palavras ao ponto de osso, de oco, ao ponto de ninguém e de nuvem. Sou mais a palavra com febre, decaída, fudida, na sarjeta. Sou mais a palavra ao ponto de entulho. Amo arrastar algumas no caco de vidro, envergá-las para o chão, corrompê-las até que ela padeça de mim e me suje de branco. Sonho em exercer com elas o ofício de criado, usá-las como quem usa brincos. Nossa, ele é demais, demais. Por que você escolheu essas poesias para ler agora? Eu escolhi essas poesias, Dani, porque eu tenho um afeto, eu tenho uma conexão com o Manuel de Barros muito grande. Ele me ajudou a penetrar na poesia através da sua simplicidade, da sua forma diferente e tão única de encarar o poema, a palavra, o que é poesia, né? Ele é o poeta das coisas simples. E nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de coronavírus, de quarentena, de confinamento, eu acho que a reconexão do humano com a poesia é fundamental. E dividir essas palavras com vocês, para mim, é um privilégio, é uma forma de passar o afeto das coisas simples, que são as coisas que realmente importam, né? Como o Manuel fala, a poesia está nas palavras, em cada palavra. Tem um outro versinho dele que é tão simples, mas tão poético, tão incrível, que é: canto de um passarinho me recita, ou alguma coisa assim. Mas porque a poesia está nesse lugar, né? Nesse lugar incrível e humano. E a humanidade que é o que mais a gente precisa nesse momento. Humanidade e ficar em casa, sem dúvida nenhuma. Pois é, sem dúvida. A poesia pode curar, a poesia pode salvar. Como? Sim, Daniela, eu acho que a poesia pode curar, a poesia pode salvar. Em várias das instâncias onde a poesia se encontra, ela pode interferir nas nossas vidas de forma decisiva. Tem a forma, eu acho que mais abstrata, que é na leitura, ali, naquele relacionamento seu com o poema, com as palavras, mas tem outra dimensão que eu acho muito relevante e que eu tenho discutido muito ultimamente. A dimensão política da literatura, né? A gente precisa entender que é tão importante para a sociedade, a literatura, a poesia, que ela precisa virar política pública. E aí, nesse sentido, a gente consegue entender que essa dimensão precisa ser democratizada.
Essa é uma discussão que eu tenho feito bastante, a partir da Poemice, que conjuga os versos, né, coloca a poesia em movimento de tantas outras formas que não essa interação do livro com o leitor. E eu acho que essas que são questões que a gente precisa levantar e discutir. A poesia salva sim, a literatura salva sim, e salva tanto que merece ser discutida enquanto política pública, merece ser discutida em todas as instâncias da educação e da cultura, né? Nas esferas municipal, estadual e federal. Eu acho que elas salvam sempre, salvam muito. Eu sou um resultado dessa ferramenta. Então a poesia já te curou. Você pode contar alguma história nesse sentido? Sim, sim, Daniela. A poesia já me curou. Tenho a minha trajetória inteira recortada pela poesia, pela literatura. Lá atrás, na minha juventude, na minha adolescência, lá em Marechal Hermes, terra da batata, não sei se você já provou, é, a poesia inclusive me afastava de alguns lugares, né? Eu jogava bola na rua, eu soltava pipa, eu jogava bolinha de gude, mas era um cara que fazia agenda, que escrevia poemas. Não que fizesse parte do meu imaginário, o livro ainda não fazia parte da minha vida naquele momento, mas eu me conectava com a palavra porque eu achava que a palavra era poder. Eu descobri que a palavra me dava poder quando eu comecei, no meio da roda dos adultos, a falar palavras que eu li no dicionário, palavras diferentes, né, maiores. Eu lia a palavra, entendia um contexto onde ela poderia ser aplicada e ia para a roda dos adultos para falar essa palavra, e aí eu comecei a ganhar a atenção deles, e aí eles me deixaram ali, porque até então eles me expulsavam daquelas rodinhas de gente mais velha, né? Então, assim, dessa forma a poesia entrou na minha vida, não através dos livros nesse momento ainda, que foi um pouquinho mais tarde, eu comecei a ler através daquela série Vagalume. Eu amo Luiz Puntel, por exemplo. Se eu pegar minha trajetória, eu consigo perceber vários momentos onde o livro me atravessa, onde a poesia me atravessa. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, na verdade eu vou falar dois momentos mais marcantes da minha história. O primeiro deles é o meu casamento. A base dele é conectada com a literatura. Minha esposa, que é uma contadora de história, que eu conheci na pós-graduação, falando um conto do Eduardo Galeano para mim. E aquilo me comoveu muito, e aquilo me aproximou muito da literatura. Aquilo me levou a conhecer a Elisa Lucinda, por exemplo, né? E são esses caminhos tortuosos que a vida leva. Então, a partir da interação com a minha esposa, eu conheci a Elisa Lucinda, que me apresentou uma poesia diferente, visceral. A partir daquele momento, eu queria viver de poesia e criei a Poemice. E desde então é o que eu faço. Eu costumo dizer que hoje eu vivo de poesia. E, inclusive, tem uma novidade para você. Em breve, o meu primeiro livro vai ser lançado, acho que em junho. Era para ser em maio, mas por conta desse confinamento, de todas essas questões, a gente está jogando para frente. Então, eu acho que é em junho. Mas eu te aviso assim que tiver novidade nesse sentido. Avisa sim, parabéns. Qual a importância da gente falar poesia para as crianças? Sobre falar poesia para crianças, eu falo na qualidade de pai, que eu me sinto um pouco mais confortável de falar, né? Minha história com a Olivia, ela também é baseada pela poesia. Eu faço questão de ler poemas que eu sei que ela não vai interpretar nesse momento, mas traz palavras novas para ela. E com essa dinâmica eu percebo que às vezes ela consegue usar palavras no cotidiano dela. Ela tem um vocabulário que me encanta e eu fico muito feliz nesse sentido, né, de contribuir de alguma forma. Eu acho que as crianças têm que se conectar com a literatura, e essa é a fase mais importante, porque se elas entendem que aquilo é uma ferramenta do cotidiano delas, elas vão levar para a vida. É nesse momento que eu acho que se estabelece a união entre o leitor e o livro. E aí, estabelecido esse contato, ela leva para o resto da vida. Acho fundamental a gente... E aí, voltando a falar de políticas públicas, a gente tratar desse tema que é muito relevante, muito relevante, e que traz resultados fantásticos. Eu acho que só faremos um país de leitores no momento que isso for de fato levado
muito a sério. Crianças com livros na mão. Eu acho que deveria ser, inclusive, mote de campanhas por aí. Opa, ideia boa! Como é que a gente pode estimular a prática poética nelas? Como a gente pode estimular práticas poéticas, como a gente pode estimular as crianças a interagirem com o livro? Então, eu acho primeiro que não é uma dimensão familiar apenas, é uma dimensão social. A gente precisa entender que em todas as esferas da sociedade esse estímulo deve acontecer. Eu faço com a minha filha, mas infelizmente eu me considero um privilegiado. Sei que grande parte da população não tem essa dimensão porque não teve esse estímulo, não acredita que isso tenha algum valor, o que é um problema. Mas a gente tem hoje, enquanto sociedade, a escola como grande ferramenta desse encontro do livro com a literatura, do livro, perdão, com as crianças. E essa mediação precisa ser feita com excelência. Eu sei que no dia 24 de maio desse mês teremos vencido uma lei de 2010 do presidente Lula que queria universalizar as bibliotecas escolares. E a gente não conseguiu. Falhamos miseravelmente nessa política pública, né? A gente sabe que as bibliotecas escolares são depósitos de livro, sem mediação, sem responsáveis que estejam aptos, formados para que façam daquele espaço um espaço de fomento à literatura, ao encontro desses seres tão pequenos com o livro, dessa união que vai reverberar por toda a história dessas pessoas. Como eu sei que na minha história reverberou o livro, né? Eu li Açúcar Amargo quando eu era um garoto e até hoje as palavras daquele livro reverberam em mim. Então é nessa esfera que eu acho fundamental a gente pensar, não é na esfera particular, mas na esfera pública, na esfera onde a educação precisa ser tratada com mais seriedade e as crianças têm que ser protagonistas, como eu falei, de políticas públicas nesse sentido. Tem toda a razão. A educação deve ser tratada pela coletividade. Todo mundo é responsável. Queria que você encerrasse com uma poesia. Vou tomar a liberdade aqui, Daniela, de falar um poema autoral do meu livro novo, já aproveito para fazer um jabá, meu livro que será lançado em breve, Eu Poemo, Receitas para dar vida aos substantivos. E o nome do poema que eu vou falar é Constatações. Ano novo, acordar, refazer, recomeçar, tempo, turba, troça, minha vida um algoritmo desequilibrado, pêndulos dos sentidos desorganizados. Enquanto a vida incólume segue suas frivolidades, ir, voltar, pedir, responder, se desinteressar, meu eu se dispersa em bolhas de sabão, meus cacos largados em passos sem direção. O caminho pavimentado se estreita, eu não sei o final. As ruas multidireções não levam a lugar algum. O que chamam de opção aprisiona. E eu, cético, perdido nas mesmices dos jornais, imerso em antíteses, crendices e redes sociais. Não partilho da vida real. O cotidiano limitado me espreme. Tira o ar seco das ideias que, claustrofóbicas e moribundas, seguem se suicidando sem terem nascido. Enquanto isso, o que chamam de vida, esse caminho ora em prosa, ora em rima, escreve em papel de pão as grandiosas coisas que deixou de fazer. Queria agradecer a você, Daniela, esse espaço, esse programa maravilhoso, por abrir mais espaço para literatura, para poesia. Queria indicar a Poemice para todo mundo que ama literatura e acredita que vestir poesia é um estilo de vida. Então entrem lá no nosso site www.poemice.com e espalhem literatura pelo mundo. Eu acho que é isso. Literatura é um estilo de vida. Obrigado, Daniela. Muito obrigada, Gladson. Parabéns, sucesso no seu trabalho. O Educação fica por aqui, mas na segunda-feira que vem você já sabe, tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá!